Nós estamos no programa Por Dentro de Tudo, uma iniciativa do Sindsul para levar informação de qualidade para você, servidor e servidora. E hoje nós estamos recebendo o presidente Miro Sutério. Bom dia, presidente. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dailton. Nós estamos mais uma edição Por Dentro de Tudo. Presidente, quais são as ações em andamento do sindicato? Marcos, as nossas ações estão caminhando com muita tranquilidade, muita estratégia, porque tudo tem que ter estratégia. Então nós estamos hoje avançando dia a dia com relação ao nosso trabalho, as nossas oportunidades de mostrar para o servidor, até para a população, que nós fizemos entrevista aí nas rádios da cidade, fizemos entrevista na Rádio Exata, na Rádio Nova Onda. Então o sindicato está caminhando para um futuro bem avante, bem lutador, que defende uma categoria, que defende o trabalhador do serviço público de Mogi Guaçu e também da nossa região. O senhor é fundador do sindicato, presidente? Sim, sou fundador do sindicato em 1988, exatamente 20 de dezembro de 1988. Existia uma associação de servidores, da qual ela fazia a entrega de benefícios, né? Depois a Constituição nos permitiu, dia 5 de outubro de 88, para que a gente pudesse se organizar em classes de categorias, e a gente fez isso, e me convidaram na época, eu aceitei. Eu acho que isso está na veia, está na nossa personalidade, de ajudar as pessoas, né? De ver o próximo, né? Ser bem atendido, bem beneficiado. Encarei essa tarefa, esse compromisso com uma categoria de pessoas, de trabalhadores, e estou até hoje lutando por isso. Qual é a dimensão do sindicato hoje? Ele nasce em Mogi Guaçu, mas isso foi se ampliando ao longo do tempo, né? Sim, a cidade de nascimento é Mogi Guaçu, né? Eu fiquei 2 anos e quase 3 anos naquela época. Depois eu voltei para a prefeitura no meu cargo de carreira, e os presidentes anteriores fizeram umas expansões de base. Então foram expandindo bases, e quando eu voltei em 2010, aí as bases já estavam compostas dentro da estrutura do sindicato. Eu continuei dando andamento, né? Eu não criei bases, porque é muito trabalho, é muita coisa, muita responsabilidade. Nós temos aí Serra Negra, Pedreira, Estiva Gerbe, Lindóia e Monte Alegre do Sul, Mogi Guaçu. São 6 cidades. A gente tem aí uma estrutura de quase 10 mil pessoas que nós fazemos o atendimento dessas pessoas. Então é grande, o trabalho é grande, todo dia temos algo para ser resolvido. Quase 10 mil trabalhadores diretos, presidente? 10 mil. Estamos aí com os atendimentos também de consórcio público, né? Nós temos aí, hoje, as prefeituras estão caminhando agora para um momento diferente de administração. Os prefeitos começaram a criar consórcios com a finalidade de fazer atividade fim do município. Então, esses consórcios eles vêm para cobrir. Então, hoje não existe mais concurso público, está difícil os prefeitos querer colocar quadro permanente. Eles preferem esses quadros temporários, que são os consórcios. Porque se lá no consórcio aquele empregado não der o rendimento que o município precisa, ele faz a dispensa daquele empregado. Então hoje a matemática hoje dos caras é recurso, menos gasto, mais recurso, mas através de consórcio. Então isso tem avançado bastante dentro do setor público. No meu caso, eu tenho 6 consórcios que a gente representa, dá mais de 3 mil empregados desses consórcios. Bastante. Presidente, é esse tempo todo que te dá experiência, para te dar tranquilidade em momentos difíceis? Eu te vi recentemente resolvendo um caso bastante complexo, né? O Mogi Guaçu está com o problema do cartão alimentação, e eu pude acompanhar a tranquilidade, mas com efetividade, né? Com ações efetivas, mas com planejamento, que o senhor e a sua diretoria lidou com todo esse processo. É o tempo que te dá essa tranquilidade? Com certeza, Marcos, é a experiência, né? A idade também ajuda muito, né? Hoje eu tenho
62 anos. Quando eu fundei o sindicato, eu tinha 20 e poucos anos, tá? Então, naquela época que eu comecei a fazer sindicalismo, eu era muito bravo, muito rebelde. Eu chutava a porta, eu falava, eu brigava, eu fazia um estardalhaço naquela época, né? Depois eu voltei em 2010, mais experiência, né? A idade um pouco mais avançada. Hoje eu vejo que o mundo mudou, e o mundo hoje é do diálogo. Tem que ter diálogo, você tem que ter calma para resolver, né? Às vezes acontece um fato repentino, e você não pode, no calor da emoção, já fazer aquilo que vem na sua cabeça. Então você precisa ter um momento de horas, mais horas ali, refletir, dar aquele... Vamos ver o que eu vou fazer agora? E assim vai, Marcos. É essa experiência que a gente tem de vida, de trabalho, de conhecimento do setor público, porque o nosso papel, ele lida direto com um ser humano que tem ego, um ego muito alto, né? Prefeitos municipais. Então a gente lida com ego, a gente não liga com profissional. Se você discutir com um profissional da área de finanças, da área de educação, da área de saúde, é uma coisa. Mas quem está na cadeira, por mais que ele seja um profissional, às vezes é um advogado, às vezes é um médico. No nosso caso aqui, né, nós temos o prefeito que é professor de educação física. Então, assim, mas o papel que ele desempenha é um papel de ego. Ele precisa de ego para ele ter visibilidade na cidade. E isso é difícil quando você começa a querer que ele te atenda nas suas necessidades. Porque o que nós buscamos lá é necessidades. Nós não vamos lá levar maravilhas para o prefeito, até porque não é função da gente. Ele tem a sua equipe, tem os seus vereadores, não é função do sindicato. Né? Nós não temos essa entrada, né, de trazer benefícios para o município, para a prefeitura. Nós buscamos necessidade dos trabalhadores, de quem a gente representa. E essa necessidade, ela conflita com o ego. Conflita com o ego dos prefeitos, dos políticos, né? Então a gente tem que ter muita calma. Eu preciso ter muita calma, muita forma de falar, de impor, né? Às vezes a gente recebe muitas críticas, que o sindicato não faz nada, que o sindicato é manso, mas não é isso. A questão é diálogo. Saber conversar, saber protocolar e saber cobrar. Isso nós temos que saber fazer. Senão a gente atropela e aí a coisa não anda bem. Nem para o lado nosso, nem para o lado do município. Eu procuro sempre estar assim, né? E o dia a dia meu é buscar a união do servidor. O principal motivo meu de estar aqui é buscar a união de cada servidor, de cada função, de cada categoria, para que no final faça um bloco. Se nós não fizermos um bloco nosso, servidor não vai ser batido, a gente não consegue avançar em momento nenhum. Então, meu objetivo é buscar a união. E nessa buscar a união, a gente tem conflitos internos. Nós temos conflitos internos entre nós, servidor público. Nós temos interferência e ingerência externa na nossa união. Nós sofremos ingerência externa na própria união da gente. E o próprio servidor também recebe isso, né? A ingerência externa, como também ele acaba ficando muito em dúbio, né? Ele fica em dúbio, ele não sabe se o que o sindicato está falando é verdadeiro ou se quem está falando lá é verdadeiro. Isso conflita muito. E esse é um trabalho muito difícil de ser exercido, Marcos. Eu falo que ser sindicalista não é para qualquer um. Não significa que eu sou melhor. Mas não é qualquer um que quer ser sindicalista. Para ser sindicalista, você tem que ter empatia pelas pessoas. E saber que aquela pessoa saiu de manhã, ficou o dia todo fora, exercendo um papel, chega à noite, ele vai fazer sua vida familiar, mulheres, homens, no outro dia ele vem de novo, e assim vai. É um círculo. Então ele não tem tempo, Marcos, para pensar e imaginar o que é bom para ele, como que ele vai resolver aquele problema dele. Tem que ter alguém que resolva para ele. E ele vai buscar quem? O sindicato. Então eu falo muito isso, Marcos, assim, ele não vem no sindicato se ele estiver bem no trabalho, na família. Mas a primeira dor de barriga, liga para o sindicato. Sindicato, qual que é o posicionamento seu? É assim que funciona. Então a gente sabe que é difícil você combater o poder econômico. O poder econômico é complicado de você conflitar.
mas eu tenho a esperança que eu tenho uma ótima diretoria. A diretoria que eu tenho é combativa. Miro, conversa com a diretoria, faz reunião, a gente programa e a gente vai buscar o que é melhor para o servidor público. Esse é o meu trabalho, né? Estamos aí sempre nesse jeitão aí. O senhor já começa com uma experiência. O senhor falou que começou com 20 anos o seu trabalho sindical. Mas o senhor já chega com um histórico de ter atuado em outras profissões, de ter ajudado a família. Eu vi uma entrevista sua que o senhor conta que já trabalhou em diversas áreas. Trabalhei, Marcos. A gente não vem dos berços esplêndidos da vida, não, né? Eu sou de família pobre, né? Meu pai, minha mãe, né? A gente... E por infelicidade da saúde do meu pai, ele teve problemas sérios e teve que se aposentar por invalidez. E para nos sustentar, ele foi trabalhar na roça, no rural, né? E eu era patrulheiro da prefeitura de Mogi Guaçu. Aos sábados eu ia para a roça ajudar meu pai. Então eu ia lá para a roça, já colhia algodão, laranja, né? Só não cortei cana, né? Mas eu já tive um trabalho bastante intensivo na lavoura com meu pai, né? Meu pai, por aquelas questões, fez plantações de arroz e me levava, porque eu sou o filho mais velho, então eu ajudava no sábado a manter meu pai ali, né, no sustento da família, né? Depois ele faleceu, eu acabei também indo para parte de construção civil, fui servente de pedreiro, fui vendedor ambulante, é isso, eu fiz o meu, né? Mas eu sou muito feliz pela minha mãe. A minha mãe, ela viu o sofrimento meu, né? Eu tenho poliomielite, né? Então é uma questão, traz um pouco de dificuldade em certas atividades, né, que a gente trabalha, né? E naquela época ela fez eu fazer um curso de datilografia. Aí fui aprender a bater máquina, né? Isso me ajudou, foi o caminho da minha vida hoje. E dali para frente eu me inscrevi no campo, que é o círculo de amigos menino patrulheiro, fui patrulheiro. E ingressei numa loja de venda de calçados. Em seguida a prefeitura chamou, eu vim para a prefeitura e estou até aqui hoje. Estou até hoje aqui na prefeitura, né? E fui para a área de escritório, me formei, e é isso, é uma vida... eu acho assim, uma vida de conquista, viu? Superação. Pela minha... pela minha personalidade, né? De realmente sempre buscar. Eu sempre fui assim, né? Eu não sou muito de ficar aqui dentro do sindicato olhando paredes, essas coisas. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que estar o tempo todo em atividade, né? Ativo. Então, assim, você que está com a gente agora, chegou agora para a nossa equipe aqui, está desenvolvendo um trabalho excelente para nós aqui, você tem visto que o Miro não é uma pessoa estagnada, né? Eu sempre estou procurando melhorias, inovação. Haja vista que o nosso programa, né, por dentro de tudo, né, é um passo que a gente deu muito importante. Esse programa ele está cada dia mais chegando no servidor público, na população, inclusive, Marcos. Está chegando na população o nosso programa. É isso que eu quero, né, mostrar tudo isso para que as pessoas pensem no dia de amanhã. Ah, meu dia está muito ruim, minha vida está ruim. Não existe vida ruim, não existe dia ruim. O dia de amanhã sempre é melhor que hoje. Você sabe, presidente, que o latino, de um modo geral, é muito passional. E o brasileiro, você vai num jogo de futebol, a sensação que você tem é que você tem 50 mil técnicos de futebol. Por que não joga para a direita, por que não joga para a esquerda, etc. e tal. E eu comparo essa explosão emocional com o trabalho sindical. Muitas vezes o trabalho sindical é visto de uma maneira muito injusta, né? Eu pude acompanhar a sua estratégia para que oficialmente houvesse um posicionamento da Prefeitura de Mogi Guaçu com relação ao cartão. Porque até então eles foram ganhando tempo, né? Ah, amanhã eu te falo, semana que vem a gente tem uma reunião, cancela a reunião, joga para outra semana, e foi estendendo. E até aquele momento a gente não tinha um posicionamento oficial. Sim. E o senhor olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: eu sei como resolver isso. O senhor foi para a imprensa, o senhor provocou a entrevista e é papel da imprensa ouvir a outra parte.
Quando a imprensa lhe ouve, a imprensa vai buscar junto à prefeitura e a prefeitura se viu obrigada a responder oficialmente. A partir do momento que a imprensa questiona e vem a resposta, você alcançou seu primeiro objetivo, que era ter isso legitimado. Como é que nasceu essa ideia, presidente? Marcos, a primeira administração do prefeito Rodrigo, nós estávamos numa conexão muito boa. Eu ligava para o gabinete, agendava, e o prefeito sentava conosco, né? Então a gente estava trabalhando quase que conectado, né? Eu não tinha dificuldade de saber informações, respostas, essas coisas. Passou a eleição, o prefeito teve a eleição aí com voto expressivo da população, inclusive, né? Uma votação histórica, né? Eu não sei o que trouxe para o prefeito, que nós começamos a ter uma dificuldade de conexão. Então, liga para o gabinete, marca uma agenda para mim. Essa agenda não vem. Liga para fulano, também não consegue. Aí, Marcos, eu comecei a perceber que em 2, 3 oportunidades, a prefeitura como um todo começou a responder para a imprensa. Eu precisando da resposta, procurando resposta, a resposta não veio para mim, foi para a imprensa. Então, naquele momento, eu parei e pensei, olha, acho que mudou o tratamento, né? A imprensa está mais valorizada do que a entidade sindical, que é a legítima representante do setor público. Quem tem que saber é a entidade, né? Aí eu pensei, bom, se mudou o tratamento de resposta, então eu tenho que buscar o quê? A imprensa também, porque a partir do momento que eu chamo a imprensa e quero saber, a imprensa vai buscar lá, que é a contrapartida. Na questão ética, né, da imprensa, tem que ouvir os dois lados, né? A imprensa não fica só de um lado só. Aí eu pensei nesse sentido, entendeu? Eu falei, olha, inclusive acho que eu cheguei a comentar contigo, que falei, Marcos, eu vou buscar a imprensa porque eu preciso dessa resposta. É uma coisa que eu falei muito para a administração, olha, nós temos um grupo de servidores de rede social que nos cobra muito. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, temos site e temos grupos de WhatsApp. Então, imagina, isso tem um andamento, ele circula entre os canais de comunicação. Ao mesmo tempo que ele está vendo o Zap, ele vai lá no Instagram ver o que está acontecendo, no Face, no site. Pensei comigo, todo mundo pressionando o Miro. E aí, Miro, cadê isso? Cadê aquilo? E aí, sindicato? O sindicato não fala nada? Então começou aquela pressão externa dentro da nossa administração. Então achei, né, milagrosamente uma ideia. Falei, eu vou atrás da imprensa, quem sabe, né? E foi isso, a gente foi atrás da imprensa. Hoje nós temos oficialmente datas de entrega do cartão pela própria prefeitura. E a prefeitura, ela não teve como recuar dessas questões. Então foi uma estratégia muito válida enquanto entidade. Por isso que eu digo, você tem que ter estratégias, não é da cabeça, dar uma maluquice em você vai lá e às vezes não resolve, não. Então, essa estratégia do cartão alimentação, que é uma promessa, dia 1º de agosto de 2023, foi retirado um prêmio que existia há 25 anos de 8%. Por quê? Porque a gente recebia a assiduidade da prefeitura na época dos ex-prefeitos, tinha muito absenteísmo. Absenteísmo é falta de trabalho, muito atestado médico, né? Então criaram-se um prêmio, aquele que trabalha bonitinho e certinho, ele recebe 8% do total bruto, né? Por uma denúncia de uma pessoa, né? Não sei quem é até hoje, chegou no STF, houve o julgamento, né, da inconstitucionalidade do prêmio, né? Uhum. E eu prevendo isso, eu quero deixar também bem especificado aqui que o sindicato fez sim uma entrada no processo dessa pré-mensalidade,
como terceiro interessado. Mas o judiciário negou a nossa entrada. Nós não tivemos deferimento, porque o processo estava entre prefeitura e judiciário. Nós não conseguimos fazer a defesa do trabalhador. Aí, prevendo isso, que já estava bem adiantado o julgamento do processo, nós fizemos um acordo coletivo, Marcos, um ano antes, prevendo numa cláusula que, se fosse desfavorável o nosso prêmio, o prefeito ia nos proteger com relação à nossa remuneração. E o prefeito assinou esse acordo. Queria realmente fazer esse trabalho, não deixar o servidor perder 8%. Aí, quando chegou em agosto, teve o trânsito julgado, ele fez o papel dele, jurídico, não estamos aqui para questionar. Porém, o acordo ele não cumpriu. Ele não cumpriu o que ele assinou com a gente. Nós fomos obrigados a fazer uma paralisação de 2, 3 dias. Fomos para o Tribunal Regional em Campinas, né, sindicato, prefeitura. Lá, a prefeitura se comprometeu que no fevereiro de 24 mandaria um projeto para a Câmara para nos ressarcir desse valor. Não aconteceu. Não cumpriram uma ata oficializada no Tribunal Regional do Trabalho de mandar o projeto, né? Claro que esses são os motivos que não... Mas não vieram a público e nem na imprensa dizer. A gente sabe porque a gente acompanha todo o andamento. Passou 24, entraram no período eleitoral, aí foram prometer esse benefício com medo de perder votos. Fizeram compromisso na imprensa, fizeram compromisso em fala, em reunião, e agora em 2025 mandaram o projeto, né? Que foi um pedido dele, né? Ele falou que na primeira sessão de Câmara ia enviar o projeto. Ele cumpriu como político. Mas enviar o projeto sem dinheiro é sacanagem. Mandou um projeto e o dinheiro não tem para pagar o prêmio, para pagar o cartão de alimentação. Isso frustrou todo mundo. Era 1.200.000 que a prefeitura gastava por mês. Cerca de 2.000 servidores que recebiam o prêmio. E, se analisar, passa de 30 milhões. E não for investido no trabalhador, nas condições, no salário, né? Usou o dinheiro para outras finalidades. E agora, com toda essa crise financeira, o prefeito entrou no teto de gasto da pandemia, 95, estava com 100 e poucos. Sei que, financeiramente, o município trocou já 2 secretários de finanças. Estamos com o terceiro. Então a situação está difícil de entrar no trilho, né? Requer cuidados. Requer cuidados. A gente está aí para defender toda a categoria e eu espero que a gente aprenda com as novas eleições que vem aí, né? Aprenda a votar nos deputados, na presidência, senador. A gente precisa também de deputados que tragam recursos para ajudar o servidor público. Eu não vejo muito essa parte de servidor público. Eu vejo deputado trazendo dinheiro para o município em algumas áreas. Mas nós não temos nenhum deputado que represente Mogi Guaçu. A gente passa chapéu na cidade vizinha. A cidade vizinha que ajuda nós. Nós temos capacidade, inteligência de pôr um deputado de Mogi Guaçu tanto na Assembleia Legislativa como na Federal. Nós não temos isso, porque nossa Câmara de Vereador, a composição que é hoje, cada um tem o seu. Mas o seu é de fora. O seu é de fora. Então não fecha todo mundo num guaçuano, né? Sim. Eu acho que, espero que um dia isso possa mudar. Possa mudar, né? E a gente tenha um representante legítimo para que esse representante possa investir no próprio município, né? Eu lembro que eu fui candidato, Marcos, em 2022. A verba parlamentar de emendas era 17 milhões. Se tiver um deputado que tem 17 milhões na sua cidade, a prefeitura vai ser uma das melhores que tem, porque, claro que o deputado tem que também abarcar alguns municípios. É natural. Mas hoje a gente vive de 500 mil, 1 milhão. Isso no município que tem um orçamento de quase 900 milhões, é muito pouco para ajudar o município. Presidente, vou voltar um pouquinho, porque a gente estava falando exatamente do momento que o senhor tem, né, a versão oficial da prefeitura negando o benefício. Agora, antes disso, me chamou a atenção quando o senhor fala da falta de interlocução
do prefeito com o sindicato, é bom a gente exaltar que é um desrespeito com o servidor e com a servidora, né? O sindicato é o legítimo representante de uma categoria e nada mais natural que haja, e aliás a lei prevê isso, né? É uma coisa oficial. Eu lembro que no Império Romano, os imperadores tinham uma pessoa, um assessor, cujo a missão dele era lembrar o imperador todos os dias que ele é humano, porque o poder corrói as pessoas. Então a gente anda pela cidade e a gente tem visto a população de um modo geral reclamando do posicionamento do prefeito. Uma certa falta de humildade, uma certa falta de interlocução, etc. e tal. Isso não é uma ação exclusiva com o sindicato, com o Miro, o presidente. Parece que é uma postura do prefeito que ao longo do tempo perdeu essa interlocução com a base. A segunda coisa que me chama a atenção é que logo após a notícia sair na imprensa, e a Gazeta Garçona sai aos sábados, não é isso? O senhor chamou toda a sua equipe, ato contínuo no final de semana, o jurídico, a comunicação, a diretoria, etc. e tal, imediatamente o senhor começou a trabalhar a partir desse posicionamento. Eu lembro que já na segunda-feira o senhor teve ato, o senhor teve reunião com o secretário de Finanças, o senhor teve reunido com o prefeito no banco da praça em frente à prefeitura, etc. e tal. O senhor não perdeu tempo, né, presidente? Marcos, eu tenho uma forma de trabalhar que eu sou muito imediatista. Eu não deixo para... Amanhã eu vejo, depois eu vejo. Eu não sou muito assim. Às vezes eu levo, naquele instante, algumas horas, até para mim refletir. Mas eu não gosto de prolongar o fato. Aquela questão que surge repentinamente, né? O sindicato é tão, assim, emocionante. Eu gosto muito disso que eu faço. Sabe, eu sou um cara assim que eu adoro estar aqui no sindicato. Sabe por quê, Marcos? Eu tô aqui gravando com você, daqui a pouco surge um telefone aí. Aconteceu isso, isso, isso. Aconteceu isso. Prefeito, você da onde? É assim, Marcos. Eu tenho que pegar meu carro, eu tenho que sair, eu tenho que viajar. Então eu sou muito assim... Hoje eu vou cruzar o braço e vou ficar aqui tomando ar. No ar-condicionado. Dificilmente isso acontece, porque... As coisas acontecem assim do nada. O prefeito toma uma atitude meia doida e reflete aqui dentro, né? No nosso trabalho. Então eu vivo assim, ligadão, como diz, né? Eu tenho, na minha vida particular, eu tenho uma chácara que eu adoro estar lá no meio do mato, eu gosto muito de pescar. Lá eu vejo os passarinhos, eu vejo os macaquinhos, eu tenho minhas frutas lá na minha chácara. Tem minha horta, né? Que eu conquistei com a minha aposentadoria. Eu aposentei em 2014, peguei o fundo de garantia, fui lá, comprei um pedaço de terrinha lá, fiz minha casa e lá eu vivo hoje finais de semana. Eu não fico na cidade de Mogi Guaçu rodando finais de semana. Então eu vivo mais descansando. Lá dá um relax pra mim, sabe? Eu tô lá, eu esqueço das coisas e curto a minha vida lá, né? Porém, eu não deixo de estar ligado antenado no celular, que eu também sou igual a todos. Não sou diferente, não. Você tá lá, você tá olhando o celular. Às vezes eu largo um pouco, mas eu vou lá olhar. Aí surgem essas questões. Surgem esses problemas. Na hora eu já começo a tomar minhas atitudes. Eu lembro muito bem da questão da sanidade. Eu tava descansando e tal, daqui a pouco surgiu um puta noticiário na imprensa e tal. Alguém me ligou. Já imediatamente eu entrei em contato com a Câmara Municipal. Disse para o presidente da EFLA, presidente, nós três vamos pagar caro por isso. Você como presidente da Câmara, você tem eleitorado, todo mundo tem eleitorado é funcionário público, o prefeito tem o eleitorado dele e eu tenho a representatividade dos trabalhadores. Isso aqui é nós três que temos que conversar. Não dá para conversar só vocês dois, eu tenho que estar junto. E ali eu já comecei a articular, já ligar, fazer isso, fazer aquilo. Mesma coisa aconteceu agora. Estava lá, né, com a notícia, eu já articulei a minha equipe, inclusive pedi para você, fica de plantão aí que nós vamos tal, aí eu já faço todo o trabalho. Então, às vezes, o fato de eu estar lá na chácara, eu acabo trabalhando. Então, eu trabalho também 24 horas, dormindo não, mas 24 horas por dia, no bom sentido. Eu articulo e já começo a trabalhar, porque o tempo voa, você acorda
cedo, daqui a pouco já é hora do almoço, já chegou à tarde. Então, às vezes é preciso que você tenha esse desempenho mais rápido. E eu tenho essa vantagem de fazer isso. Né? Nem todo tem uns que são mais calmos, né? Mas eu sou meio agitadão, sabe? Assim, meio... Eu gosto de já agitar o negócio e, sabe? Faz parte, né? Da minha personalidade, né? E a gente fez a reunião, fomos discutir, e assim funciona o Miro, o dia a dia, né? Porque pra mim a máquina tem que andar, Marcos. Às 9 da manhã, você já estava com a comissão reunida aqui, né? Exatamente. Você trouxe uma liderança, o Aires, né? Que é da confederação, trouxe uma aliança política para essa reunião. Sim. E a tua formação em Direito, eu acho que te ajuda muito, é um privilégio você ter um dirigente que tem essa formação em Direito, porque eu lembro de você ter feito o mapeamento das ações, né? Nós precisamos dar legitimidade nos processos, né? A justiça funciona assim, se você é pego em flagrante, você vai preso e a justiça, né? Se não tem o flagrante, mesmo que tenha a convicção de que houve um ilícito, precisa haver um julgamento. Precisa ouvir a defesa, ouvir a outra parte, não é assim que funciona? E a vida também segue esse processo. Então eu lembro que você falou, olha, por mais que a gente esteja indignado neste momento, né, é um benefício, os servidores e servidores esperam há muitos anos e não podem mais esperar, mas nós precisamos cumprir os ritos. Então o senhor teve a reunião, logo depois que o senhor teve a reunião aqui com a comissão, o senhor se dirigiu com a comissão à prefeitura e foi recebido pelo secretário de Finanças. Sim, a gente faz essa avaliação porque eu tenho a vantagem, graças a Deus, né, de ter estudado, né? Advoguei por um período muito pouco, depois eu vim para o sindicalismo. O sindicalismo a gente não consegue conciliar muito com a advocacia. Não dá para conciliar porque você tem prazo, tem audiência, né? E a atividade do sindicalismo, como eu disse para você, ela surge do nada, você tem que tomar sua atitude, né? E eu acho que a categoria de Mogi Guaçu e da região, ela é, assim, mais privilegiada de que muitos sindicatos nesse país, no estado de São Paulo. Tá? Então, essas cidades têm o privilégio de ter, na direção da entidade, um advogado, da qual eu sou advogado, tenho OAB, eu não sou formado sem OAB, eu tenho OAB, né? Eu só não exerço porque eu não consigo conciliar atividade. Então eu tenho a facilidade de dar a resposta imediata. Eu não preciso estar consultando o meu corpo jurídico, né? Às vezes eu consulto porque, como eu não estou advogando, tem a jurisprudência. Na advocacia, é jurisprudência. Você tem um livro que chama Constituição, você tem um livro que chama Código Penal, você tem um livro que chama Código Civil, Código de Processo Penal. O código está ali, mas as decisões, elas vêm, cada momento, cada parte da sociedade vai mudando, a sociedade vai criando complicações, né? Aí começa a ter jurisprudência. Então o advogado hoje ele tem que ter jurisprudência. Ele não pode atuar só naquela letrinha do código. Atrás daquela letra do código, aquele artigo, existem decisões de tribunais. Então vai se formando conflitos, aí acaba virando uma jurisprudência. Então eu não tenho o acompanhamento da jurisprudência por falta de tempo. Então às vezes eu preciso sim consultar o meu jurídico. Mas a vantagem que o sindicato tem, esses servidores da base minha de 10 mil pessoas, é que assim, eu discuto com o meu advogado a nível profissional. O que eu vejo muito, Marcos, já vi bastante isso, porque eu andei muito no estado de São Paulo pela federação, você está lá na sala do presidente e, coitado, ele não é um expert no direito. Ninguém é obrigado a ser também, claro. Aí ele tem a ingerência do jurídico dele. E às vezes tem jurídico que é danado, né? Então ele quer impor, né? E eu tenho aqui no sindicato, nossa, eu debato com o meu jurídico. Eu já discordei do meu jurídico e fiz ele mudar de ideia. E deu certo, graças a Deus também, né? Tem tudo isso também, né? Mas essa é a vantagem que o servidor tem de ter um presidente que conhece a legislação, né? Eu tenho a possibilidade de responder imediato. Nunca é 3, 4 dias, 5 dias, né? Mas é o que eu disse para você, né? Então a gente tem essa esperteza, né? De
auxiliar o trabalhador, né? Eu acho que é uma categoria privilegiada. Sem dúvida. Porque eu poderia estar advogando, né? Como diz, né? Poderia estar roubando. Então é isso, Marcos. Mas eu não cobro isso da categoria. Não é porque eu sou que eles devem, não é isso. Isso é vantagem para mim, porque quando eu sou questionado em algum item, alguma coisa, isso faz eu lembrar do direito. Sim. Ao mesmo tempo, eu estou o quê? Exercendo o direito. Eu não estou escrevendo nem assinando, mas eu estou fazendo direito. Porque o assunto que vem é relacionado à legislação. Eu, como advogado, eu tenho que saber. Tem essa propriedade. Então, isso me ajuda muito. Isso é importante para mim, porque assim eu não esqueço do direito. Presidente, na reunião com o secretário, ele expõe a condição financeira e pede um tempo para o sindicato, foi isso? Olha, se a administração falar para o servidor ou para a população que o sindicato é um sindicato truculento, que não diálogo, não dialoga, não espera prazo, eu falo para você que é mentira. Isso é mentira. Porque eu, em todos os momentos, eu acato os argumentos, dou um prazo razoável, inclusive, né, para que a parte contrária não seja oprimida, né? Eu vou lá, eu sou sindicalista e quero saber, quero agora e tal, não. Foi falado para mim que precisava de um tempo, porque ele estava há 2 semanas no novo cargo. Então ele não tinha ainda uma visão geral do financeiro da cidade de Mogi Guaçu. Eu achei um secretário uma boa recepção. Foi a primeira vez nesses 4 anos passados que eu consegui ter diálogo com o financeiro do município. Não estou aqui criticando o que aconteceu, mas esse secretário nos recebeu muito bem, falou das necessidades e pediu um prazo para mim, como um voto de confiança, igual o prefeito fez lá no ano de 2023, lá na Câmara Municipal, lá no púlpito, lá pedindo um voto de confiança do servidor. Eu dei o voto de confiança naquele dia e fui criticado. Pessoas que estavam na galeria, quando eu fui falar que eu dava o voto, viraram as costas para mim e saíram da galeria. Eu dei o voto de confiança naquele momento. Estava sobre o teto de gasto. Não tinha como eu enfiar a goela abaixo. Teto de gasto não tem como. É impossível colocar algum benefício naquele momento. Então eu dei o voto de confiança para ele e ele se comprometeu de abaixar a despesa dele, né? Agora eu fiz isso com o secretário. Ele nos disse que a parte fixa da prefeitura está maior que a sua arrecadação. Então, claro que eu dei um voto de confiança e pediu para nós dia 29. Eu aceitei o dia 29, né? Mesmo eu tendo na minha cabeça dizendo que isso não vai resolver, né? Eu ficava assim, eu acho que não vai dar certo, sei não. Aí chegou o dia 29, não que é surpresa, como disseram na rede social, né? Fizeram um comentário maldoso aí com relação à minha pessoa, né? E surpresa e tal, não é isso, né? Eu acho que tem que ter ponderação, né? Falar para mim, por que não pede exoneração do cargo? Primeiro, eu sou cargo de confiança de município. Eu tenho mandato eletivo. Se eu tiver que sair do sindicato, eu tenho que renunciar e não pedir exoneração. Então eu fiquei um pouco chateado com isso, né? Porque isso causa uma desunião. E eu dei esse voto de confiança para o secretário, porque eu estava com a comissão. Eu não estava sozinho dentro de uma sala, reunido eu e ele. Eu estava com a comissão de servidores. Essa comissão era constituída no nosso dissídio. Né? Do dissídio para cá, eu tenho levado a comissão comigo, conversado com a comissão junto. Então, assim, não foi eu que tomei a decisão sozinho. Lá fora, nós tomamos a decisão de aceitar. Né? Então, chegou para nós a informação que ele não consegue pagar esse benefício e se comprometeu que dia 15 de dezembro. É uma frustração para todos. Então a gente vamos fazer agora aí um ato. Fizemos um ato segunda-feira na Câmara Municipal, né? Mais um, para manter a categoria mobilizada. Falar para mim assim, mas ir lá fazer o quê? Mas você tem que manter a mobilização, você tem que estar mantendo a esperança de conquistar as coisas, né? E fazer aí uma assembleia
para que a gente decida o rumo a ser tomado. Se for questão de paralisação, vai haver a paralisação. O sindicato está estruturado para fazer a paralisação. Se não for haver a paralisação, vamos votar aquilo que vem da própria categoria. Eu acho que é isso. Nessa ação emergencial na segunda-feira, logo depois da notícia de que a prefeitura não iria honrar o compromisso do cartão, eu lembro que o senhor saiu dessa reunião com o secretário, junto com a comissão, né? Foi dado o voto de confiança, o prazo que o secretário pediu, e o senhor teve reunião em seguida também com os vereadores. E os vereadores assumiram um compromisso com a categoria, né? Passou o tempo e o senhor voltou para a nova reunião com o secretário. Essa reunião trouxe algum avanço? Bem lembrado, Marcos, que eu, naquele dia que nós fizemos a primeira reunião, nós fomos na Câmara Municipal, pedimos mais uma vez um apoio da nossa Câmara Municipal e estive reunido com a Câmara e eu pedi para a Câmara naquele momento, na primeira vez, que nos ajudasse, né? Dá uma força aí pra gente, o servidor está precisando e tal. Houve um compromisso da Câmara também naquele momento de enviar recursos para o município do ODS, com emendas e tal. A gente ficou meio esperançoso com tudo isso. Vai entrar dinheiro, né? E foi até o dia 29, que foi a última agora, né? E chegou no dia 29, a gente teve essa surpresa. Eu pedi a reunião com a Câmara Municipal novamente. Eu estava reunido lá dentro com todos os vereadores. Então, o prefeito saiu do gabinete e foi até os servidores públicos, chamou todo mundo numa roda e foi falar com o servidor. Eu acho que aí houve um erro de estratégia. Na sua ausência, né? Não critico pela minha ausência, mas se eu fosse um político, um prefeito, eu não iria até o servidor conversar com ele daquela forma que foi feita, porque o servidor ele está desde 2023 esperando esse valor. Ele recebia, Marcos, em média, R$180 de prêmio. O vale é 300. Criou uma expectativa que eu vou ter R$300. Eu perdi 180, mas vai vir 300. Então ele está ansioso. Ele quer os 300. Ele quer. Não tem como tirar isso da cabeça dele. Você não vai ter. Ele quer. Você bater de frente, essas pessoas elas estão muito alteradas, muito nervosas, ansiosas. Vai escutar sim. Vai escutar coisas que você não está preparado. Talvez você não queira... por menos que o prefeito não queira ser indelicado, mas vem uma fala indelicada de alguém. E isso acaba refletindo, né? E aí Então eu acho assim, o prefeito, na minha opinião, ele não deveria ter esperado a minha reunião terminar lá com os vereadores. Eu precisei interromper a reunião com os vereadores, porque começaram a me chamar lá fora. Ficou um negócio tão estranho, tão desorganizado. Como que eu estou aqui reunido, pedindo apoio, e lá fora o prefeito está falando lá, aí tive que sair e ir lá. Chegou lá, eu achei assim, um negócio tão assim que tinha uma pessoa filmando ele e foi questionar. Ele pegou e falou assim para a pessoa assim, mas você não é funcionário, não é, quem representa aqui é o Miro. Mas se eu represento, por que ele foi lá falar com o pessoal? Então, de ter falado comigo. Eu cheguei, ele já estava em discussão. Já estava sendo conflitante com a outra pessoa. Né? E por um deslize dele, acabou machucando as pessoas, né? E isso é complicado. Eu acho que a equipe tem que acalmar ele. Ele está muito nervoso, Marcos. Né? Uma coisa me chamou a atenção, presidente, o senhor falou do tensionamento, né, que há sempre em uma manifestação. Nesse caso específico, eu acho que o nosso servidor e os nossos servidores estão de parabéns, porque tiveram um comportamento exemplar, questionando o prefeito de uma forma muito educada e sensata, e quem teve o destempero foi o prefeito, que não respondeu à altura da dignidade da pergunta. Né? Porque você tem uma servidora se dirigindo a um prefeito municipal, perguntando claramente, de uma forma contida, dizendo, prefeito, qual é o prazo, qual é a condição e o que está acontecendo. E o prefeito responde de uma forma irônica, desrespeitosa. A impressão que eu tenho é que o
prefeito se sente, quando o senhor faz a narrativa de como chegou no cartão alimentação, não é uma gentileza, é uma reposição de um orçamento que já era gasto, já estava ali, né? E eu lembro do prefeito na campanha ter feito um vídeo muito bem feito, exaltando e dando esperança para o servidor e para a servidora, dando números de quanto seria investido para isso. Foi para a Câmara de Vereadores e aprovou a lei. Ele foi pego de surpresa que o caixa estava negativo, ou ele não tem atenção com o caixa? Porque o dinheiro não some do dia para a noite, né? E outra coisa, como nós fazemos nas nossas vidas pessoais, na administração das nossas finanças? O senhor aluga uma casa, o senhor teve um imprevisto, o senhor vai humildemente para dentro da casa e diz, olha, eu queria te pedir desculpas, eu sou um cidadão de bem, tive um problema pontual, peço que o senhor me dê aqui um pequeno prazo para poder resolver, e eu de antemão já peço desculpas. A gente tem humildade nessa correlação, o que a gente não está vendo nesse posicionamento. Então, queria também fazer um parênteses para a nossa audiência, dizendo que, veja, o papel do sindicato. O sindicato busca diálogo com o servidor e com a servidora no sentido de tranquilizá-los. O sindicato tem ciência, o sindicato está agindo. Você não vai para a rede social e diz qual é a tua estratégia numa guerra, né? É importante que o servidor e o servidor tenha confiança no sindicato, né, que o representa. Depois o sindicato abre diálogo com a prefeitura, abre diálogo com os vereadores, ou seja, envolve todos os elos do processo e está agindo, que não é de hoje. Só conta que lá atrás o senhor já, de forma preventiva, disse, olha, nós vamos perder aqui, nós precisamos recuperar ali, etc. E tal. Então o sindicato tem uma narrativa. O que acontece com a sociedade hoje? A sociedade, de um modo geral, é um comportamento sociológico, ela está ansiosa. E muitas vezes nesse papel de ansiedade, a gente não critica o vilão. Quem é o vilão nesse processo? O vilão nesse processo é o prefeito, que de certa forma administrou, não vou questionar se bem ou mal, mas o fato é que o dinheiro não está lá, né? E uma prefeitura vive de orçamento, né? E o bom gestor é aquele que, quando perde o investimento aqui, ele vai buscar investimento acolá. Nós tivemos um exemplo recente no governo federal, com esse problema de tarifa com os Estados Unidos, e imediatamente foi negociar com outros países para compor, etc. e tal. Então, o fato de não ter o dinheiro já é um indício de que há algo errado na gestão, na administração dessas finanças. A troca constante de secretários também já é um indício para isso, né? Então, me parece que não é o servidor que tem que pagar essa conta, e não deve pagar essa conta. E o sindicato, de uma forma madura, porque esse é o X da questão. O senhor foi muito feliz quando o senhor disse, hoje o sindicalismo não se faz com um carro de som na rua gritando, se faz com inteligência, com estratégia. E o senhor tomou todos esses passos. E um fato que me chamou muita atenção, que a cidade teve conhecimento, essa ação do prefeito com a servidora foi filmado e viralizou na cidade. A cidade inteira teve acesso a esse vídeo, podendo conferir ali através de um vídeo contínuo, o vídeo não foi editado, a forma com que o prefeito se relaciona com o servidor e com a servidora, com desrespeito, né? Isso causou uma indignidade. Veja, em momento nenhum o sindicato perdeu a postura. Não foi oportunista com o fato, né? O sindicato esperou um pouquinho, inclusive, para fazer a sua divulgação, sem adjetivar, dizendo, olha, está acontecendo isso. E o sindicato continua à disposição para negociar e achar um caminho que seja ok. Seja através da negociação direta, ou seja através da justiça. O sindicato vê todas essas possibilidades. Como o senhor disse, a greve é um caminho. Então é importante o servidor entender que há um processo. Não adianta um grupo pequeno, que não representa o todo, porque de um modo geral a gente vê que o sindicato tem apoio da cidade, tem apoio da sociedade, tem apoio da sua grande maioria. São 4.300 servidores em Mogi Guaçu. E a ampla maioria desses 4.300 servidores dão apoio incondicional para o sindicato, presidente. A gente tem visto isso nas redes sociais, nos comentários, a gente anda pela rua, as pessoas abordam, etc. E tal.
E tem um pequeno número que se apodera dessa possibilidade de muticidade digital, né? Hoje a gente fala o que quer na rede social, e insinuam que não está tendo uma ação, o que não é verdade. O sindicato desde sempre tem batalhado e acredita na mobilização como alternativa, né? Então eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor está vendo esse evento com o prefeito, onde ele foi desrespeitoso com a servidora e com os servidores de modo geral, e como é que o senhor planeja o futuro, como é que o senhor vê isso? Nós vamos vencer tudo isso. Eu não me dou por derrotado, eu não faço nada que possa agravar a vida do trabalhador. Eu não vou levar o trabalhador a risco nenhum. Prefiro ser xingado, maltratado, do que eu levar a risco. Vou dar um exemplo para você. Agora, no desfile 7 de setembro, teve vários servidores pedindo para que o Biro fosse fazer mobilização no desfile, né, do dia 7 de setembro. Eu sou uma pessoa que não tem medo de prefeito, não tem medo de advogado, não tem medo. Eu sou uma pessoa normal de enfrentar a realidade e o momento que é necessário. Você leva lá um grupo de servidor, o político vai se destacar e você fica lá que nem bobo lá, dando oi para a questão política. Não é esse o momento. O desfile cívico do dia 7 de setembro é cidadão. Você é cidadão brasileiro, cidadão da sua cidade. Você quer ver lá o seu filho desfilando, o seu filho marchando, as escolas, todas. Vai fazer movimento político de uma categoria. Eu não sou muito favorável a isso. Porque não é aquele, ele não está ali para discutir. Ali não é local para você fazer discussão política de benefício. Né? Então, o benefício tem que brigar lá dentro do gabinete. Ou na sua mobilização que você tem que fazer para você vencer benefício. Então, não quis fazer esse movimento. Né? Eu respeito a Câmara de Vereadores, todos os vereadores que estão lá. Quando eu vou lá, eu estou no momento de pedir. Eu estou no momento difícil de decisão. Então, eu quero que alguém me ajude. Né? Se eu estiver bem, eu não preciso ficar buscando também. Mas eu estou lá porque eu estou precisando. Né? Então, eu preciso, sim, do Poder Legislativo para que possa ajudar o trabalhador lá de fora. Né? Mas, em si, Marcos, essa entidade ela busca sempre a proteção dos servidores públicos, tanto daqui como da região. Nós temos que suportar toda essa carga. Eu falo de vez em quando aqui para a minha equipe, eu estou preparado para suportar essa carga que eu tenho de responsabilidade de fazer com que as coisas sejam harmoniosas entre patrão e empregado. Porque uma coisa, Marcos, eu quero dizer para o servidor, né, que o prefeito está dizendo assim, mas você nunca teve cartão, agora você tem. Não é isso. Você está dando benefício, não é que você está criando esse benefício porque você está substituindo o valor financeiro por uma decisão judicial que você teve que tomar. E você assinou um documento com o sindicato dizendo que você ia repor esse lado financeiro. Então esse benefício não é do prefeito. Eu fico indignado quando o prefeito fala assim, você nunca teve, agora você está tendo. Mas não é benefício criado novo. É benefício de substituição de valor financeiro no salário dos funcionários. Né? Mas quando você criar uma coisa que nunca teve. A cesta de Natal é um benefício, sim. Aí você pode falar, eu criei a cesta, eu estou dando a cesta. Porque nós nunca tivemos cesta. Agora, cartão alimentação não é benefício criado pelo prefeito. Dizendo que eu estou dando que você nunca teve. Essa fala não consigo entender. E não aceito falar que... Porque o dia que eu estava sentado no banco, em frente à prefeitura, Marcos, que o prefeito saiu lá do gabinete, eu fiz a reunião com o secretário e estava no gabinete. Ele poderia ter descido do gabinete, chamado nós. Não, ele deixou nós com o financeiro. Aí ele saiu lá fora, sentou no banco. Comigo, ele falou assim, Mirim, você nunca teve cartão, você está reclamando por quê agora? Poxa vida. Cara, não é benefício novo. Você tem que me repor os 8%. Você não se comprometeu? Por que assinou acordo coletivo? Então é isso, Marcos. Infelizmente, a gente está passando um momento difícil,
mas eu quero mostrar para você, para toda a categoria, que essa entidade, ela avança. A cada dia que passa, ela avança mais. A gente busca mais. E não existe sindicato inoperante. O nosso não é inoperante. O nosso vai e opera as dificuldades. Isso o servidor pode ter certeza. Enquanto eu estiver na frente dessa entidade aqui, as coisas não vão ficar à mercê do dia a dia de quem tem poder. Nós vamos sempre estar dialogando, discutindo. Se não der certo, vamos para o judiciário. É o que nós temos aí. Nós temos alguns processos de enormes valores para ser recebido por conta dos erros que o município comete. Nós temos processos que estão aí para ser pagos. Então, é um montante até alto, né? Eu fico muito preocupado porque você não tem para pagar um cartão de 300. Imagina as ações judiciais que estão chegando aí dentro dos cofres, né? Então, peço que a prefeitura, a administração, olhe para os seus servidores. E os servidores é a mola mestra. Seus servidores, a administração não anda, não adianta. É lá no Zona Sul, no Chaparral, lá na Martinho Prado, na Chaga Morada, lá no bairro da Roseira, as coisas vão dificultando cada vez mais. E é lá que estão os eleitores. É lá que estão os eleitores. Então, se a administração quer caminhar com a mesma equipe por muitos anos, preste atenção. Preste atenção que isso dificulta a sua consequência eleitoral. É isso que eu penso muito nisso, né? Tem que haver, Marcos, um replanejamento financeiro desse município. É importante a gente entender que salário não é renda, né? A gente não recebe o salário e vai aplicar na Bolsa de Valores. A gente recebe o cartão alimentação e a gente injeta esse dinheiro na cidade. Isso vai servir o quê? Para colocar comida na mesa. A gente está vivendo um momento difícil do país, para todos, onde você tem produtos com sobrepreço, etc. e tal. Isso impacta no café da manhã das pessoas, né? E se você faz a análise do ponto de vista do número, os números são frios. O senhor estava fazendo a leitura da dor do servidor. Imagina o descaso de você abrir o jornal e está lá escrito: o prefeito disse que não vai dar o benefício. Mas já foi aprovado, já foi prometido, já está combinado. Nós estamos aqui ansiosos para saber se vai ser hoje ou vai ser amanhã. E o governo não pode achar que é normal a gente não cumprir uma palavra. Não é verdade? Então, parabéns duas vezes. Primeiro pela fala que o senhor fez. Foi uma fala forte. Se fazia necessário uma fala forte. O senhor, de modo geral, é de uma gentileza ímpar. O senhor é um homem educado, né? Mesmo quando está... E a sua leitura é do ponto de vista de quem é sempre muito sereno, né? Muito maduro, né? Você vê as ações do sindicato, são ações maduras. O senhor está cumprindo o rito. Agora, o senhor não abre mão do direito. Quando o senhor fala do 7 de setembro, me chamou a atenção. O sindicato não é um sindicato oportunista, porque o sindicato é maduro, ele sabe onde é seu lugar de fala, ele sabe qual é o caminho para você trazer o direito para o servidor. E veja, maturidade inclusive com as pressões que vêm da própria base, porque a base está sofrendo, é natural que a base grite, né, presidente? Sim. Está faltando, né, o benefício ali. Bom, o que nós temos para o futuro? O sindicato tem uma assembleia na próxima semana, né? Dia 11. 11. Nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira. Né? E aí vai chamar a categoria para deliberar sobre o tema, é isso? Exatamente. Vamos ter uma assembleia agora nessa quinta-feira. Primeira chamada, 17h15, em frente ao pátio da prefeitura, né? E depois uma segunda chamada, 17h45. A gente vai colocar em pauta, né, em discussão, qual o caminho a ser tomado com relação a tudo isso, né? A gente vai ouvir o servidor, vai surgir proposta de servidor, ela será votada, como também nós temos a nossa proposta para conduzir todo esse processo, né? Então, é uma parte da burocracia que tem que ser feita, o servidor tem que entender que existe burocracia para tudo isso. Publicação em jornal, documento enviado para o município, tem tudo isso, né? E
se realmente o servidor aderir ao movimento de paralisação, a gente vai chegar no tribunal. Lá no tribunal, mais uma vez, a gente quer sentar o município lá e o município assinar lá e se comprometer. Porque falou que ia dar em julho, não deu. Falou que ia dar em agosto, não deu. Agora está falando em dezembro. Mas onde está o compromisso do município? É lá que vai sentar e vai ver o compromisso do município. Uma aplicação de sanções. Isso nós vamos pedir. Aplicação de sanção, se não o prefeito não cumprir aquilo que está escrito lá no tribunal. Esse é o caminho legal e jurídico que tem que ser feito. Por isso que eu trabalho muito nesse sistema. Eu não sou muito desvairado de fazer loucura aí para... Tem que estudar. Imagina a gente com a nossa profissão fazer coisa errada. Vai desmoralizar a minha pessoa. Mas ele não é advogado? Ele não entende da lei? Como é que ele fez isso? Por isso que as pessoas, às vezes, nos criticam. Ei, mas tá cheio de frescura. Não é isso. Existe um trâmite, existe uma burocracia. E a gente entende que é ela que funciona. Porque lá na grevinha que nós fizemos, lá, o juiz não quis multar o município. Nós pedimos multa e não deu. Então, assim, lá nós já falamos, mas tem que aplicar multa. Ele falou, não, tem que mandar o projeto. Ficou aquela discussãozinha lá, sabe? Mas agora é por falta de cumprimento de lei. Existe uma lei, foi aprovada em regime de urgência. Se não aprovasse, não tinha, é isso, é aquilo, e agora não está cumprindo. Então agora vamos impor aí as sanções. É o papel. É o papel. Muito bom. Nós estamos em mais uma edição do Por Dentro de Tudo, num papo muito agradável com o presidente do Sindisul, Miro Sutério, falando sobre o cartão alimentação de Mogi Guaçu, sindicato lutando com o servidor e com a servidora pelo seu direito. Presidente, suas considerações finais para a nossa audiência? Olha, eu quero agradecer ao Marcos, ao técnico da Ailton, que já é a quarta edição, se eu não estou enganado, né? Estão aqui fazendo com a gente. E essa oportunidade que o Marcos está me dando de falar para você, servidor, tudo que está acontecendo, eu, além de falar para você, servidor, fala para os seus parentes, fala para a população, seus amigos, apoiar nossas atitudes aqui do sindicato, porque você precisa engajar aqui na nossa tarefa, na nossa luta, que isso vai beneficiar a você, sua família, né, os seus colegas de trabalho. Não fique só envolvido com as questões externas, mas pense, vocês estão engajados e você vai ajudar o seu próprio servidor, o seu próprio colega, que em momentos anteriores nós tivemos um enfrentamento, aí ficou, vai lá você que eu não vou. Eu gostaria que você estivesse mais uma vez junto com a gente. Peça então à população também, né? E você é a pessoa que mais trabalha, você é a pessoa que mais ajuda a população, ajuda familiares. É isso que eu quero, te pedir força, fé e coragem. Venha conosco, venha para que a gente possa fazer a nossa vitória acontecer de forma tranquila, sem muito desgaste. É isso. Muito bom. Para você, servidor e servidora pública municipal, um grande abraço. Até a próxima.